Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. Quero que valorize o que você tem. Vai! Você é um ser, como é que é? Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, é do valor que você tem. Diga aí, é do valor que você tem. Mais uma vez, quero que valorize, vai. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Olha, nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior. Olha, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, é do valor que você tem. Diga aí, é do valor que você tem. Olha a igreja, Ele está em você, hein? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Levanta a mão assim, exalta. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Olha aí, ó. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Joga na palma da mão, cala lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, Pastor Alex, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, nada de... Ei, você aí, ó, não sofra não, hein? Dizendo que, ó, eu venho falar, é do valor que você tem. Atenção, São José dos Campos, eu venho falar, é do valor que você tem. Ele está em você, declarem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Exalte ao Senhor. Como é que é? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Pastor Alex, Você Tem um valor. o Espírito Santo Se move em você tem o valor. o Espírito Santo Se move em você. São José, você Tem o valor. o Espírito Santo. Se move em você. Renova-me, vai. Joga na palma da mão. Senhor Jesus, olha aí, ó. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Diga, põe em mim, Senhor, porque tudo que há, declarem, Porque tudo que há dentro de mim, olha aí, necessita ser mudado, Senhor. Diga, Porque tudo que há ei, dentro do meu coração necessita. necessita de ti. Mais uma vez, renova-me, Renova-me, Senhor, renova, Jesus. Diga, já não quero. Como é que é? Renova-me, olha aí, ó. Põe em mim teu coração, porque tudo que há, declarem, Porque tudo que há dentro de mim dentro necessita, pastorzão. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Dentro dentro do meu coração
Ah, Jesus necessita. Joga na palma da mão. Vai pra Fá maior, vai pra Fá maior. Joga lá na palma da mão, lá em cima, ó. Não há Deus maior. Como é que é? Vai. Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso único Deus. como nosso Ó o bem. Pra não há dentro do. Vai. Não há não há Deus. Não há Deus tão grande. Não há. Deus tão grande Então declarem como nosso Deus. Diga. como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus. Criou a Olha povo de Deus cantando aí, ó. Criou o sol, E as estrelas. tudo ele fez, tudo ele fez. tudo criou, Tudo criou. tudo formou. Tudo formou. Levanta a mão agora, vai. Para o seu louvor, vai para o seu louvor, Para o seu louvor. vai para o seu louvor, Senhor. Para o seu. Para o seu louvor, Jesus. Para o seu louvor. Mais uma vez, não há Deus maior. Breque. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus tão grande. Não há Deus como nosso Deus. Não há outro não como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os céus, o sol e as estrelas. Olha, tudo ele fez, tudo formou, tudo criou. Foi para o seu louvor. Levanta a mão e declara. Para o seu louvor. Foi para o seu louvor. Foi para o seu louvor, Senhor. Para o seu louvor. Vai para sol, sol. Joga lá na palma da mão, todo mundo vai assim, ó. Lá em cima. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, diga. Alguém que te adore em espírito. Alguém que te adore. Alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi. Diga, vem, derrama sobre mim, assim, ó. Vem e derrama sobre mim. Digo, óleo precioso, um óleo precioso da unção. Ele faz segundo o teu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, Com vestes de louvor. quero contemplar teu rosto. Vem ungir, Minha oferta de amor. dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Na palma da mão, aqui ó. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. E a minha alma tem sede de ti. ó Espírito Santo, levanta a mão, vem, agora vai. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Vem Espírito de Deus. o meu coração. Meu coração
Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui aqui neste lugar. Flua sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui, flui, Jesus. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui nesse lugar. Ei, Cleito, vem te vir. Flui, Jesus amado. Flui sobre mim, Ministra o teu, o meu coração. é o teu altar. Quero ouvir a igreja agora, vai. Vem, eis. Vai. Olha que igreja como passa o meu coração. Olha que igreja abençoada. Mais uma vez, vai. Vem, Espírito. Chama. Vem, Espírito. Vai. O meu coração. Pra finalizar, vem. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Oh, glória. Tá vendo? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Amém? Uma honra revê-los, rever alguns amigos. Eu estive aqui no ano de 98, quando Deus ele deu uma direção para o missionário para eu representar o povo na área pública, mas Deus ele tinha outro propósito e graças a Deus que daqui eu só tenho coisas boas a lembrar. São José é uma cidade que marcou no meu coração, só gente bacana. A Débora, minha filha, tinha 7 anos, hoje ela já está com 26 anos. Estamos, não, tranquilo, estamos aí firme na rocha. Amém, igreja? Para mim é um prazer vê-los. 7 da manhã foi uma bênção. Deus ele sempre repete as mensagens, mas hoje ele não quer repetir. Eu vou falar sobre algo importante, é Números. Abra sua Bíblia lá, Números é muito fácil. Nós temos Gênesis, o Êxodo, Levítico, aí tem o Números. Esse livro fala sobre a contagem do povo, mas não é sobre a contagem que eu quero falar. Números, capítulo de número 20. Nós vamos ver algo aqui, essa mensagem vai nos ajudar a nós vigiarmos a nós mesmos. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que eu tenho que vigiar, mas nós temos que vigiar a nós mesmos. Nós vamos ver que por causa da pressão do povo, o servo de Deus, Moisés, ele tomou uma decisão errada. Ele permite que a irritação mexesse com ele. Ele mudou a sua postura. E aí o Moisés, infelizmente, ele deixou que a irritação mudasse a postura e o comportamento dele por causa da pressão do povo. Às vezes nós temos que vigiar nós mesmos. É uma oração que eu sempre peço para Deus: Deus, me livra de mim mesmo. E você pedir para Deus livrar de você mesmo é uma coisa, parece que é contraditória, mas é, porque o maior gigante que nós enfrentamos está dentro de nós mesmos. São duas forças que se degladiam dentro de nós. Antes de eu entrar aqui em Números, já deixa marcado aqui, eu vou pedir para a moça ali é uma moça ou um moço agora? Agora é um moço, não é mais aquela morena, agora é um moreno, pronto. Não é moreno não, né? É clarinha, cor clara. Pronto, deixa assim, cor clara. Coloca para mim na linguagem da NTLH, é o Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Naquela linguagem da NTLH que fala legal. Pô, vamos ler juntos lá, vamos lá? Por quê? Vamos lá? Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer. Está vendo que batalha dentro de nós? É uma guerra dentro de nós. Vamos repetir mais uma vez, coloca o início. Vamos ler bem compassado, vamos lá. Porque o que a nossa natureza humana quer
é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Veja você que é uma batalha. É um texto que nos faz refletir. É mudança. É escolha. Alguém me machuca. Minha natureza humana também quer machucar. Alguém me diz um desaforo. A minha natureza humana também quer falar. Por isso, foi o que Jesus falou. Tem que morrer. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar. Então, é essa natureza humana que tem que morrer. Essa natureza humana, ela tem que morrer todo dia, toda hora, todo instante, você tem que matar ela, senão ela domina você. O apóstolo Paulo também fala muito sobre a natureza humana, lá, o livro de Romanos, né? Segundo os estudiosos, dizem que foi o Paulo, mas não temos essa explicação. Romanos, capítulo de número 7, verso 18. Cor clara, isso. Vamos lá, vamos ler junto, vamos lá. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Olha lá, isto é na minha, é ela que tem que morrer. Se ela não morrer, a gente vive como crente, mas com natureza humana. Não vem não. Tu não é crente, eu sou, e daí? Ah, sei lá, né. Diga, é a natureza humana. Ela quer dominar. É ela que tem que morrer. Todo dia. Aí o Paulo, aí ele continua. Porque mesmo tendo dentro de mim, nós temos dentro de nós o lado de fazer o bem, mas dentro de mim, a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Aí ele continua falando. Pode passar. Pois não faço o bem que quero. Vamos lá? Mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. É uma guerra. Ele vai continuar falando. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. Olha onde o pecado vive, olha onde ele habita. Ele está na nossa natureza. É isso que Jesus falou, por isso que você tem que morrer. Não você fala assim, mas meu pai se converteu, meu irmão, a minha irmã, mas é a mesma coisa, pastor. Não é a mesma coisa, porque a natureza não morreu, porque não é mágica. Somos nós que temos que matar, somos nós que temos que abandonar a velha natureza e se agregar à nova natureza, que é a natureza de Cristo. Só que não é mágica. Somos nós que temos que escolher a quem se dobrar e a quem servir. Eu não estou de pé até hoje porque eu sou Fernandes Lima. Eu não vou chegar no céu com meu título de cantor Fernandes Lima, né? Nome artístico. Não, meu nome está lá escrito, Antônio Fernandes Lima da Cruz. Se eu vacilar, é arriscado. Eu vou chegar lá com santidade, todos nós. Então, é uma batalha dentro de nós. É essa guerra que é a mais difícil de se vencer, é a guerra interior. Todo mundo tem guerra interior, todo mundo tem batalha própria, todo mundo tem seus conflitos no seu interior, porque já está escrito isso aí. As duas forças se degladiam dentro de mim. Alguém me machuca, o Espírito Santo quer que eu perdoe. Só que vai depender muito de como eu estou com Deus. E quando eu inclino para as coisas de Deus, aí eu tenho vida e paz. Aí o capítulo número 8, ele vai colocar para mim, é o mesmo, na mesma tradução, o 8:5. Romanos 8:5. Vamos ler junto, vamos lá. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. Também por isso você precisa dominar ela. Ela está aqui. Quando eu passei pelas águas, não foi uma mágica. A natureza humana fica em mim, a minha natureza humana. Todo mundo tem a natureza humana. É aí que tem que morrer. Com a ajuda de Deus. Se não for com a ajuda dele, ninguém consegue. Aí tem que ter vida, aí tem que ter o relacionamento com Deus. Você tem que ter o seu relacionamento ímpar com Deus, orar todos os dias, se consagrar e se separar, é falar com Deus, é você entrar nos seus aposentos, falar com Deus, ser sincero com Deus, e aí Deus vai aderindo você força, e você não é automaticamente, você vai pegando tanta força espiritual, que você vai detectar as ações do mal, você vai detectar o que é natureza humana, o que é natureza divina. Aí ele fala no próximo versículo, ele continua, as pessoas, aqui ó, mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo mesmo Espírito. Pode passar.
As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, vamos lá, acabarão morrendo espiritualmente. Por isso que às vezes você vê pessoas que estão assim, pastor, a pessoa está na igreja, eu não entendo. Ela continua, mas não é porque a natureza humana não morre. Se fosse mágica, era fácil. Não é o suficiente entrar na igreja, não é o suficiente estar na igreja. É a sua vida pós-igreja. Quem é Fernandes Lima quando ninguém está vendo? Quem sou eu pós-igreja? Quem sou eu pós uma palestra ou um discurso? Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu no trânsito? Quem sou eu no quarto de hotel? Quem sou eu em qualquer lugar onde ninguém está me vendo? É aí que entra você morrer para esse mundo, senão a gente não vai conseguir. Nós temos que estar muito atento. A natureza humana, ela quer controlar. Aí ele fala, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, vamos lá, terão a vida eterna e paz. Está vendo? É quem tem a mente, você tem que deixar, você não pode deixar a sua mente controlada. Não, pastor, eu sou desse, eu puxei papai, eu puxei mamãe. Não, a minha natureza é de vovó. Vovó, vovó não levar desaforo para casa, pastor. Está vendo? A sua natureza tem que ser a natureza de Jesus. Diga para o seu irmão, tem que ser a natureza de Jesus. Porque se você não morre, aí você não vai aderir. Não é uma mensagem difícil. Deus conhece você, só que você precisa ser submisso a Deus para entender isso. Se você não se dobra para Deus, você não vai conseguir ter a natureza divina. Você não vai conseguir amar, você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir fazer o bem, porque a gente quer fazer o bem, mas não consegue. Como é que eu vou fazer o bem para quem me faz o mal? Como é que eu vou falar bem de quem fala mal de mim? Só com a natureza divina dentro de mim. Quem fala mal de mim, eu digo, eu também sei umas coisas. Rajada de língua. diga, tudo isso é a natureza humana. É ela que tem que morrer, é uma batalha com você mesmo, está vendo? Aí o Paulo fala, não des lugar ao diabo. Então, é esse lugar que eu não posso dar para ele. A minha natureza tem que morrer, é todo dia, toda hora. Aí ele continua falando. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, vamos lá, se tornam... aí que está. Não é só dizer que é crente. Eu sou controlado, eu não gosto de ninguém, falo mal de todo mundo. Meu jeito é esse. Pastor Fernandes, eu sou inimigo de Deus. É um negócio sério, diga, meu Deus do céu, me ajude, Jesus. Peça ajuda, diga, Jesus, me ajude. Se você não pedir ajuda, você não consegue. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Aí o Paulo explica isso lá em Gálatas 5:16. Ele explica isso para finalizar. É só esse início para eu entrar na mensagem. Quero dizer a vocês, isso aí só mudou a tradução. Em outras traduções dizem que nós temos que viver em espírito. Digo, porém, essa é a tradução a corrigida. Digo, porém, andai em e não cumprireis o quê? Que é concupiscência ao desejo da carne. Ele vai colocar a NTLH. Digo, porém, quero dizer a vocês o seguinte, vamos lá? Deixem que o Espírito de Deus, vamos lá, dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Está vendo? Então, é um desejo. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Então, é uma batalha. Nós lutamos com nós. Tem até uma canção da Andressa Cordeiro que fala: o maior gigante que eu enfrento está em mim. As minhas vontades só revelam quão pequeno sou. Liberta-me de mim, já não quero ser o mesmo. Muda tudo em mim, preciso do Senhor aqui. Entra, essa casa é sua, tens a liberdade, transforma tudo em mim. Mostra a tua grandeza e glória, muda a minha história, faz morada em mim. É a maior batalha, a maior guerra
que o crente, que o cristão enfrenta é com ele mesmo. Porque o diabo, Jesus já venceu. O problema não é o diabo. O problema somos nós. Nós, seres humanos, somos o problema. Porque Jesus já venceu Satanás. Ele é um inimigo vencido. Eu só não posso dar lugar para ele. Eu não tenho que ficar, está amarrado, demônio, está amarrado, Satanás, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, não está amarrado nada, está tudo solto. Aí eu não vigio, aí eu não gosto da sogra, não gosto do nó, eu falo mal de todo mundo. Então, quer dizer, a batalha é nossa. O Moisés, infelizmente, ele caiu nessa armadilha. Aí eu volto para Números, capítulo 20, versículo número 2. Números, coloca atualizada, tá bom? Aí você coloca NTLH quando eu pedir. E não havia água para a congregação. Números, capítulo 2, capítulo 20, verso 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, o povo. Foram para cima de Moisés e contra Arão, criando problema, irritando, criando situação. Então você precisa vigiar para você não cometer erros por causa de pessoas. O mundo é um mundo de pressão. O mundo faz uma pressão. Se você não vigia, você acaba errando por causa da pressão do mundo ou por causa de pressão de pessoas. Aí diz o versículo de número 3. E o povo contendeu, briga, discórdia, disse, contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Verso 4. E por quê que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, e nem de água para beber? Então o povo estava livre, mas escravizado no coração. Tem muita gente livre em Cristo, mas escravizada no coração pelo passado, por coisas que fizeram, por coisas que falaram, por coisas que disseram. Cuidado, é uma armadilha de Satanás. Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não saberei? Ou seja, Deus sabe o que faz, só que a minha natureza humana, ela me trai. Eu fico pensando, é porque me filaram, como me disseram, porque eu guardo, já tem 30 anos, eu não consigo esquecer. 30 anos, essa palavra dói até hoje aqui. Você entende? A natureza humana, ela quer controlar você. Por isso que você precisa tomar uma decisão. Ou Deus ou você. Não há espaço para nós e Deus no nosso coração. Não há espaço para nós e Deus no nosso coração. Ou você deixa Deus comandar. Não dá para você comandar uma metade e Deus comandar a outra. Não dá. É batalha, é guerra, é espiritual, é eu e você. O diabo fica 24 horas ao meu derredor e ao seu. O Pedro fala sobre isso. O Pedro fala: sede sóbrios e vigiai. É 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em vosso derredor, louco a quem possa tragar. Ele é furioso, ele quer acabar comigo, ele quer acabar com você. Só que ele vai criando situações em casa, ele vai criando situações ao seu redor, ele vai usando pessoas no trânsito, no trabalho. Por onde você andar, o diabo sabe quem somos. Deus também sabe, por isso que o diabo lança os dados inflamados. Pastor, o que é que eu tenho que fazer para eu me desviar desses laços inflamados? Coloca Efésios 6,16, depois eu volto aqui em Números. Efésios 6,16. Tomando sobre tudo, vamos lá, gente, vamos ler junto, vamos lá. Tomando sobre tudo o escudo da fé. É agora, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé não me dá só vitória, a fé não é só certeza, convicção, ela tem um escudo, tá vendo? Então tem que se consagrar todo dia, tem que orar, ler Bíblia, se dedicar, amar, perdoar todo dia, toda hora. Tem os bons olhos, a Bíblia diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá o quê? Luz. Se meus olhos forem maus, todo o meu corpo terá o quê?
treva, então eu, de repente, sou um crente cheio de treva. Não gosto de fulano, detesto esse homem. Não vou com a cara dessa mulher. Graças a Deus que ninguém vai com a cara de ninguém. Cada um vai com a sua mesmo, né? Graças. É uma natureza humana terrível. Então, a gente precisa vigiar nós mesmos. Essa mensagem é para você. Você tem que vigiar você mesmo. Às vezes a gente fica, não, eu tenho que vigiar aquele irmão. Me disseram que aquele irmão não vale nada. E eu valho tudo. Não, não vale não, nada não. A gente que não vale nada. A gente tem que se reconhecer que nós somos falhos. Só que a gente fica tomando conta da vida das pessoas e esquece da nossa. A minha avó morreu com 100 e poucos anos. Aí perguntaram, o que é que tua avó fazia? Eu falei, só tomava conta da vida dela. Por isso que ela... Por isso que vovó morreu com mais de 100 anos de idade. Só cuidar da vida dela e era só alegria. Digo, obrigado, Jesus. Então, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados de quem? É ele que lança dardos. Ele lançou, usou o povo, lançou sobre Moisés. Corre lá para Moisés. Números capítulo 20, versículo de número 5. Versículo 6 agora. Então Moisés, aí Moisés foi falar com Deus agora. Então Moisés se foram de diante da congregação, Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Ou seja, Moisés falava com Deus, Deus aparecia. Aí Deus deu uma direção para Moisés, versículo 7. Só que dá a entender aqui que Moisés já havia um pouco esgotado. Era o povo. Gente, se você não vigiar, você se esgota espiritualmente. Você abandona Deus. Se você é um cristão que não ora, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não se consagra, se você não se fiscaliza, se você não se criticar, se você não se examinar, você acha que você é um crente mais perfeito da face da terra. Todo ser humano tem conflitos. Não é porque eu sou pastor, não é porque nós estamos na igreja, que nós somos as pessoas mais corretas do mundo. Os piores somos nós. Nós temos que vigiar. A Bíblia é bem clara sobre isso. Às vezes a gente só quer as bênçãos, mas você não quer viver, você não quer conhecer a natureza, o caráter, a personalidade de Deus. É diferente do homem. Se eu não chegar ao grauzinho do que Deus quer, eu não vou conseguir chegar no céu. Ninguém vai chegar no grau do amor de Deus. Ninguém chega. Ninguém chega. Ser humano nenhum chega. Só que Deus é tão bom que Ele vai ajudar você. Ele disse para Abraão, Abraão já estava com 95 anos, Abraão deu uma vacilada, deitou com H, Deus apareceu, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. O Abraão com 95 anos, ainda tinha alguma coisa fora dos padrões de Deus. Vou fazer 64, tem muita gente nova aqui, tem muita gente com idade, não pode vacilar. Então nós temos que vigiar. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação. Uma orientação simples, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirará água da rocha, e dará a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 9, Moisés fez o que Deus mandou, mas não prestou atenção na orientação. Essa é que entra a nossa mensagem. Cuidado, as coisas que nos irritam podem mudar a nossa postura e o nosso comportamento. O meu comportamento dentro da minha casa, se eu estiver irritado com a dona Fran, eu vou mudar minha postura de marido, de companheiro, eu vou gritar com ela. É as coisas que vêm irritar você. O diabo, ele sabe o que irrita a minha pessoa, ele sabe o que irrita você. Infelizmente, Moisés tropeçou na maior qualidade que ele tinha. Qual era a maior qualidade de Moisés? Coloca aí Números 12, 3. Depois eu volto para esse ponto. Números 12, 3. Ele desaba na maior qualidade. 12, 3. Números. E era o varão Moisés, vamos lá? Muito manso. Vamos lá, mais do que todos os homens que havia sobre, o homem era o homem mais manso, e aí lá ele perde a mansidão. Mas por quê, pastor? É humano, todo mundo é humano, é ser humano, não fiscalizou. Nós temos que vigiar, você pode perder a sua postura. Volta correndo, versículo 9 agora, 29, capítulo 20, verso 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha.
E Moisés disse-lhes, agora ele demonstra agora um descontrole, um homem de Deus. Não estou falando mal de Moisés, quem sou eu? Só que Moisés aqui perde o direito de entrar na terra. Ele não perde a salvação, mas perdeu o direito. Era para entrar Josué, Calebe, Arão e Josué. Era para entrar os 4, Moisés, Arão, Calebe e Josué. Porque aquela geração toda morreu todo mundo, só entrou os 2, Josué e Calebe, porque confiaram no Senhor. E toda aquela geração que sai do Egito, eles morrem. Eles estavam dando voltas, achando que estava em direção. Tem muita gente que, infelizmente, vai se perder na igreja. Não é o suficiente estar aqui, não é? Tu acha que porque eu canto, tu acha porque eu estou em televisão, porque tu acha que me deram o título de pastor, é que eu tenho. Não tem não, é vida com Deus, é joelhinho no chão, é respeitar Deus. Deus não tem esse negócio de qualidade, Deus não tem esse negócio de patamar, não tem. Com Deus é santidade ao Senhor, senão a gente não chega, a gente vai ter problemas. Não é para nós ficarmos doentes. Jesus nos já levou a doença. Por que a gente tem doença? Então ele mentiu para mim. Está escrito em Isaías. Isaías diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então ele mentiu para mim, ele leva e eu tenho, e é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, e o diabo vem, acha essa brecha, e lança uma enfermidade, lança uma doença, e a gente acaba padecendo, a gente acaba sofrendo, a gente acaba tendo privações que não era para ter. Por quê? Porque desobedecemos ao Criador. O problema da humanidade é com o Criador. O problema das pessoas é com Deus. O problema de Saul era com Deus. O problema dos homens era com Deus. A gente não pode ter problema com o Criador. Enquanto eles estavam irritando Moisés, aí Moisés fala agora, ouve agora, rebeldes. Aí Moisés agora está gritando com a congregação, não era para gritar, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou o quê? A sua mão, está vendo uma expressão de revolta. Eu posso levantar minhas mãos para muitas coisas. Eu posso levantar minha mão para saudar, tudo bem, como vai? Posso levantar minha mão irritado, vem, coisa ruim. Faço nada porque eu sou de Jesus. Se eu não fosse... A vontade está dentro da gente. Vem. O cidadão me faz um gesto obsceno. Se eu não vigiar, eu faço outro para ele. Ninguém está vendo. Mas só que Deus vê. Então a gente tem que vigiar. Você tem que vigiar você mesmo. Eu não tenho que ficar vigiando a vida de ninguém. Eu vigio a minha. Eu olho para mim, porque eu sou ser humano. Aí, quando eu reconheço que eu sou ser humano, aí eu compreendo mais pessoas, porque eu também reconheço que eu sou ser humano, que ser humano erra. Quando eu me conheço, aí eu também tenho facilidade de conviver com as pessoas. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu não vou cobrar uma perfeição que não existe em mim e nem no mundo. Não existe perfeição no mundo, não existe perfeição. Mas se nós andarmos com Cristo, Ele vai nos aperfeiçoando. Digo obrigado, Jesus. Ele vai nos ajudando. Quando você mantém relacionamento, quando você mantenha uma convivência verdadeira com Deus, não tem nada que o diabo possa fazer. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. Saiu porque Deus fez o milagre, e bebeu a congregação e os seus animais. Só que agora, lá vem a consequência. Sempre os nossos erros vai haver consequência. A única coisa que Deus não tira, Deus perdoa, mas não tira as consequências. Não adianta, tem que vigiar. Ou a gente é crente de verdade, ou a gente está brincando de ser crente, vai todo mundo para o beleléu. Tem que vigiar. A igreja, altar não me isenta, o altar não me blinda, o altar não me deixa superior a ninguém. Ai de mim, que começa a olhar para as pessoas de cima a baixo, achando que eu sou o cara. Fernandes Lima, o cantor grande, presepada. Ai de mim que fica com esse sentimento de Satanás. Com Deus não vai dar certo. Ou eu venço a mim, eu vou vencer a quem se não vencer a mim mesmo? Porque o diabo, Jesus já venceu. Eu tenho que vencer a mim. Então, é uma mensagem para você vigiar a você. Aí o que é que Deus fala? Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão, os 2 erraram. Porquanto não me creste. Está vendo? É Deus que está falando. Moisés e Arão não creram no que Deus falou. Falai
Às vezes a gente não crê. A gente acaba fazendo coisa errada. Aí é quando a gente peca. Pecar é errar o alvo. Isso é pecado. O pecar é errar o alvo. Quando Deus manda você fazer algo e você não faz. Quando Deus manda eu fazer algo e eu não faço, é isso que é pecado. É isso que é o erro. É errar o alvo. Então ele está dizendo, mas vós não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Ou seja, você, seu irmão e toda essa cambada aqui, não vai entrar, não. Todo mundo perdeu o direito. E aí o capítulo de número 20, o versículo 20, o 22, filho, versículo 22. Então partiram de Cádiz. Aí é aqui nessa hora que Arão vai morrer. Não era para ter morrido, era para ter entrado. Todo mundo um dia vai, mas tem gente que vai antecipar. Tem gente que antecipa a sua ida. Deus é tão bom que aguarda tudo como Ele falou. E Deus é tão bom que ainda dá uma colher de chá para a gente. Tem gente que vai a 90, a 100, mas tem gente que antecipa. Porque quando Deus vê que a pessoa ela não está bem, e de repente ela se conserta, Deus fala, vou trazer porque pode se perder. Porque aquelas pessoas que elas vacilam na fé. Se consertar com Deus, Deus leva na hora. Porque sabe que vai se perder. Por isso que tem gente que não quer se consertar. Porque se consertar, Deus leva. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de ir no médico, por quê? Porque a pessoa tem medo de ir no médico. Eu não vou, não, vai que descobre alguma coisa. Olha para isso. É a mesma coisa com Deus. Então a gente tem, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus chora quando uma pessoa se perde sem Ele. Quando a pessoa morre sem Ele, Deus chora. Jesus veio para isso, para nos reconciliar com o Pai. Então nós somos reconciliados, somos amigos de Deus, mas só que a minha natureza humana, eu vivo tão na minha natureza humana, que eu sou inimigo de Deus. Eu não consigo fazer o que Deus quer, eu não consigo falar como Deus quer que eu fale, eu não consigo tratar as pessoas como Deus quer que eu trate. Esse é o meu problema. Eu tenho um problema com o meu Criador. Eu abro uma guerra com Deus. Eu não obedeço a Deus. Aí eu tenho um problema aqui na terra. Esse é o problema das igrejas atuais e dos crentes atuais. O seu problema não é pessoa, o seu problema não é o bairro que você mora, o seu problema não são os seus parentes, o seu problema não é a sua sogra, sua nora, sua esposa, e etc. O seu problema é você. Eu sou o meu problema. Porque já mostrei, a Bíblia fala que eu sou o problema. Eu tenho que vigiar a mim mesmo. O que é que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, 28? Depois eu volto nesse ponto. 11, 28. Examine-se, pois o homem é você que tem que se examinar, se examine. Não estou bem em minha casa, porque a minha filha está assim, porque meu filho está assim, porque a minha vida está toda enrolada, porque o meu ministério, pastores, obreiros, porque eu estou desse jeito. É problema com o Criador. O problema é com o Criador, é Ele que comanda, é Ele que manda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você precisa se examinar todo dia, toda hora. Faça uma retrospectiva todos os dias. Como foi o meu dia? Isso é importante quando você reconhece que você erra. Isso nós perdemos lá no Éden. Deus já sabia do que Adão fez. Deus sabia do que a Eva fez. Deus já sabia de tudo. Adão estava escondido. A primeira coisa, perde a vergonha, depois se esconde. Aí Deus chama Adão, como se Deus fosse um esquecido. Deus é onipresente, onisciente, todo poder. Deus sabia onde ele estava. Adão, Deus queria que o Adão se apresentasse, falasse a verdade. Adão, onde estás, Adão? Está vendo? Porque o pecado separa o homem de Deus. Então, o Adão, ele se separa de Deus, ele está nas trevas. Deus teve que chamar Adão para um conserto. Tem gente que não vai para o conselho. Deus precisa chamar. E esse chamar é Deus coloca um problema, não é Deus que coloca. São as nossas consequências que colocam um problema tão sério que a gente fica na presença do Pai. Tem gente que ele fica com um problema e não vai para Deus. Então, tem algumas pessoas que elas vão. É por isso que entra aquele ditado lá. Não veio pelo amor, veio pela dor. Mas não existe isso. Deus fez isso por amor. Então, nós temos que estar aqui por amor. Diga, eu estou aqui por amor a Jesus. Foi isso que ele demonstrou por nós. E nós temos a gratidão. Então lá, Adão, onde estás? Adão, ô Senhor, Senhor, eu estava com vergonha porque eu estava nu. Como assim, Adão?
mas quem disse que você estava nu? Ô Adão, você comeu do fruto? O Adão não reconhece. Foi eu não, a mulher que tu me deste. Ainda culpa Deus. Ainda culpou Deus. É mais fácil você colocar o seu problema nas pessoas, no governo. Não, é porque, pastor, eu moro aqui, a minha família, eu sou sozinha, é só eu que busco, o meu marido não quer saber de Jesus, a minha sogra, mulher, aquilo é uma praga, me ajuda. Não, é mais fácil a gente colocar os nossos problemas. Adão não foi a mulher, por que você? Não, a serpente me enganou, não tinha mais o que fazer. Então ninguém assumiu o erro lá, a gente perdeu isso, é responsabilidade pessoal. Todos nós temos que reconhecer, não errei, vacilei, me perdoe, e procurar se consertar, ajuda Deus. Deus é tão bom, que o tempo que nós temos aqui na terra, é o tempo que nós temos para nos consertar, porque um dia todo mundo vai embora, e se você for da forma errada, você vai ficar separado dele. Ele é bom, é um Deus bom, mas ele não é comigo não, se eu estiver fora daqui, ó. Isso aqui não muda, a tecnologia muda, isso aqui é uma tecnologia. Mas aqui não muda. Tanto que eu tenho aqui, eu prego com a minha Bíblia Expressa. Eu não prego aqui com tablet, né? Palavra de Deus. A Bíblia Expressa. E hoje a tecnologia está aí, o plasma, poucas pessoas trazem a Bíblia, né? Isso, claro que não estou sendo contra ninguém, mas essa daqui é bom manusear. Porque Paulo fala, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, ou maneja, né? Na minha Bahia fala aí eu falo maneja, mas é maneja. Que maneja ou maneja bem a palavra da verdade. Diga, ô glória. Não é manejar bem o celular, não. É bom ter numa emergência o celular ajuda, mas é bom em casa você manusear, estudar, e Deus já falando com você, você vai crescendo, se fortalecendo, você vai conhecendo situações, você vai tendo mais facilidade de conviver com os seres humanos, porque você fala, não, eu sou ser humano. Aí eles falaram de você, eu sei, mas não deve estar bem com Deus. Vamos orar, você reconhece, porque você está tão ligado com Deus que você não entra na sua natureza humana. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Volta lá, Números capítulo 20, verso 22. Arão agora vai morrer. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação vieram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, preste atenção no que Deus disse para os dois: Arão recolhido será ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Preste atenção, porquanto, vamos ler juntos? Rebeldes fostes a minha palavra nas águas. Está vendo? Às vezes a gente é rebelde. Moisés, infelizmente, junto com Arão, não é que Arão e Moisés era pecador, foi uma instrução, é uma instrução que Deus me dá, e eu acabo fazendo outra coisa. Homens de Deus, não era para espancar a rocha, era para ter falado, e por causa disso, aí ele não entra, mandou tirar todas as vestes sacerdotais de Arão e colocar no seu filho Eleazar, e Arão ali morre. Moisés segue com o povo, mas infelizmente Moisés não consegue entrar, Deus não permitiu. Pastor, mas onde é que demonstra que Moisés, por causa deles, erraram? Aí entra agora o Salmo 106, verso 32. Salmo 106, 32. Indignaram-no também. O povo indignou a Deus. Junto às águas da contenda. Vamos ler juntos agora? Vamos lá. De sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Moisés não queria. Era pressão. Por causa de pessoas, você pode suceder mal. Eu estou aqui na minha, dirigindo. Sei lá, faço uma conversão errada. Sei lá, pode acontecer alguma coisa. Aí o cara me lança um palavrão, alguma coisa, por causa dele eu posso vacilar também. Vem, filho do cão. É porque crente xinga. O palavrão do crente é esse, né? Vem, filho do cão, filho de Satanás. É o palavrão do crente. Crente não xinga. Filho do diabo. Eu encontrei um filho do diabo ali, quase tira a minha paz. Filho do cão, que Deus me perdoe.
Diga para o seu irmão, crente xinga. Mas xinga do jeito dele, né? Vem, filho do cão. Abençoado. Vem, abençoado. É o palavrão do crente. Vem, coisa ruim, abençoado. Oh, vem, filho de capeta ruim. Que Deus me perdoe. Diga misericórdia. Então tem toda essa situação. Indignaram-no também, junto às águas da contenda. Moisés sucedeu mal. Agora o 33. Por quê, pastor? Por quê, gente? Vamos lá? Irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente. Está vendo? A irritação mudou a postura de Moisés. Vai mudar a minha, muda a sua. A minha irritação com a minha nega em casa, eu chamo a dona Fernanda minha nega, e ela fala, meu nego. Quando ela fala Fernando, eu digo, ixi, o negócio não está bom, não. Quando ela fala Nando, eu digo, está mais ou menos. Quando ela fala ô nego, eu digo, opa, fala minha nega. Quando ela falou, ô irmão, quando ela fala irmão, vixe, aí piorou. Quando ela falou irmão, eu digo, ei, sua mãe não está bem não, deve estar. Só para dar uma descontraída, mas são coisinhas que a gente vai conhecendo um ao outro. Ele fala, porque irritaram o seu espírito, irritou o espírito de Moisés. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu não sei se você tem aí a versão da King James. King James, se não tiver, eu tenho aqui, eu convido uma pessoa para ler. Tem aí? Então coloca Eclesiastes 7, 9. O segredo é esse. A saída para você tirar as irritações é essa. Não permita. Moisés permitiu, não permita. É você que permite, eu permito as coisas. Eu já tenho as orientações de Deus. Eu já tenho a orientação. Se eu olhar para uma mulher e desejar no meu coração, eu nem preciso me deitar com ela. A Bíblia diz que eu já sou adúltero. Eu já tenho essa explicação. Só que eu ando muito no meu natural, na carne, né? Aí eu olho. Amarrado, Satanás. Amarrado, está vendo? É carne. Amarrado. Faz uma pomba gira. Olha o jeito que se veste. E olhando, né? Deixa a cidadã passar. Vai embora. Vai fazer o quê? Eu já tenho uma orientação. Se eu olhar e desejar no coração, a Bíblia já me chama de adúltero. Então, a vida com Deus é uma coisa séria. Não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de ser cantor, não dá para brincar de ser pastor, não dá para brincar de ser membro. Vida com Deus é coisa séria. Tudo muda. A inteligência artificial está aí. Isso não é mensagem de inteligência artificial, é Bíblia Sagrada. A inteligência artificial tomou o lugar do Google. É um site de pesquisas. Coloca qualquer pesquisa lá. Ele vai te dar todas as orientações. É um site de pesquisa, não é uma coisa do diabo a inteligência. Ela se torna do diabo se eu pedir para ela criar uma mensagem para mim, ela cria. Eu quero falar sobre prevenção sobre o álcool. Ela ainda coloca versículos bíblicos, mas ali não foi uma inspiração divina, a inteligência me deu, eu posso fazer uma palestra. Eu posso fazer uma palestra sobre prevenção sobre o álcool. Então, nós temos que estar muito atento a essas coisas. Tudo cresce, mas Deus nunca muda. Então, o segredo é, vamos ler juntos? Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito. O negócio é tão rápido que você nem percebe. Meu Deus do céu, eu não quis falar, mas também, você viu o que ela fez? Tirou minha paz. Não é porque você está desligado de Deus. É porque tirou a minha paz, aquela coisa ruim, filho do cão, aquele filho do diabo, que Deus me perdoe, meu Deus. Você entende a irritação, como muda a nossa postura? É porque a gente vive irritado. Se você estiver irritado com o seu governo, se você olhar para ele, irritado, Satanás, ladrão, safado, Deus me perdoe, vai. A ordem é orar, você não, mas a irritação faz mudar a sua postura. Você encontra um colega que é de lá, ou você é de cá, ou de um lado ou do outro, e você está desligado com Deus, você entra nessa armadilha de Satanás. A ordem é nós orarmos, porque toda autoridade é constituída por Deus. E quando eu estou contra as autoridades de Deus, eu estou contra a ordenança de Deus. O negócio é muito sério. Ou a gente vive crente de verdade, ou você conhece o Deus da Bíblia, ou você vai seguir o Deus dos crentes e os deuses das igrejas atuais. Mas o Deus da Bíblia não muda a personalidade nem o caráter dele, ele é santo. E ele exige que eu seja santo, assim como ele é santo. Então, a nossa mensagem é essa: não permitas
que a irritação tome conta do teu espírito, não permita. Para finalizar, fique de pé, coloca Deuteronômio, volta para a atualizada, Deuteronômio 34:4. Deuteronômio 34:4. E Deus disse a Moisés, isso aqui já é Moisés agora, bem em frente à terra prometida. Olha lá, Moisés viu, Deus só permitiu ele ver. E Deus disse a Moisés, eu jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, que daria esta terra aos descendentes deles. Olha o próximo. Estou deixando que você a veja com seus olhos. Vamos ler juntos? Mas você não vai entrar nela. Diga misericórdia. Perdeu o direito. A gente vai perdendo direito à saúde. Jesus já levou a doença. Jesus já levou as enfermidades. Jesus já levou as maldições. Só que a gente vai perdendo esses direitos. Ele diz que prosperidade é dom de quem? A gente vai perdendo direito a essas coisas. A gente vai padecendo pelos nossos erros, pelas nossas rebeldias, pelas nossas desobediências ao Criador, a Deus. Nós temos que obedecer. Então, o segredo da vitória está aí. Diga obrigado, Jesus. Coloca a mão no coração. Diga, Senhor Jesus. Diga muito obrigado por esta orientação. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Nada encontrarás de bom, de bom. Diga, mas um desejo eu tenho, Senhor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça para Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. E assim precisamos desse coração, Senhor. Assim necessitamos desse coração obediente. Nos ajude a fazer e andar na tua vontade. Nos ajude, meu Deus, a entender o teu caráter, a tua personalidade. Nos ajude, meu Deus, a reconhecer que somos humanos e precisamos de mudanças. Olha para nós, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, diga, nada encontrarás. Nada encontrarás de bom, de bom. Diga, mas um desejo eu tenho. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça a Ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar, ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Digo a Deus, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, Senhor,
e endireita os meus caminhos. O Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará.